de pele, tumores de mama, né? Então, há vários tumores que podem culminar com o surgimento de uma lesão. E aí a gente olha para essa lesão, gente, a gente tem que pensar que ela é o próprio tumor, ela é o próprio câncer. Então, tem como eu cicatrizar essa ferida? Não. Porque se eu conseguir cicatrizar essa ferida, eu descobri a cura do câncer. Eu curei o tumor do paciente, né? Então, o objetivo aqui maior é dar conforto, né? É melhorar a qualidade de vida, é reduzir dor, né? Para esse paciente. Claro, às vezes o tratamento do tumor com a químio, com a rádio, com a imunoterapia, é capaz de suprimir o tumor e a ferida cicatrizar. Isso pode acontecer. Agora, dizer que o curativo que eu fiz vai cicatrizar sozinho a lesão, isso não vai acontecer, tá? Então, nós temos muitas vezes o nosso paciente de cuidado paliativo que apresenta lesão, né, neoplásica. Aqui são lesões muito comuns em pacientes com pele frágil e principalmente idosos, que são as lesões por pressão ou as skin tears. Essas lesões, gente, elas são comuns em qualquer idoso, não só o idoso que tem alguma comorbidade, fragilidade ou que esteja em cuidado paliativo. Mas, como a gente trabalha muito com cuidado paliativo em idosos, a gente tem que lembrar, né, que a pele do idoso, ela sofre muitas transformações decorrentes do próprio processo de envelhecimento. Então, há uma redução das fibras elásticas, há uma redução do colágeno. Isso, por si só, já atrapalha muito a questão da fragilidade dessa pele, né? Uma pele muito mais frágil. Com o envelhecimento, não sei se vocês vão lembrar, né, da anatomia da pele, mas nós temos a derme papilar, né? Então, nós temos as papilas formadas entre derme e epiderme que ajudam a manter a epiderme, né, mais aderida à derme. Nos pacientes idosos, com o processo de envelhecimento, essas papilas, elas vão achatando, né? E aí, esse achatamento contribui para que a epiderme não seja tão justa à derme. Então, movimentos como torção, como fricção, podem levar ao descolamento da epiderme e da derme, como vocês estão vendo nessas imagens. E isso daí é muito comum no paciente idoso. Então, vamos imaginar que eu tenho um paciente com câncer, idoso, né, que esteja sob cuidados paliativos. Além, né, do tumor, além de todas as complicações decorrentes da doença, eu tenho ali um idoso. Então, todas as alterações que são comuns aos idosos estarão presentes nesse paciente. Então, não é só tratar a patologia, né? Não é só tratar os sintomas do tumor, né? No caso do exemplo que eu estou dando para vocês. A gente também tem paciente com Alzheimer, tá? Em cuidado paliativo. A gente tem paciente com Parkinson em cuidado paliativo e assim outras doenças, né? Crohn, doenças autoimunes que vão acometer esse idoso. Então, o idoso, ele é muito comumente colocado, né, atendido por profissionais que trabalham com cuidado paliativo. E essas questões do envelhecimento, que são normais, né, que são esperadas para qualquer um de nós vamos chegar nesse ponto em que a pele vai descolar da epiderme com facilidade, que a gente precisa prevenir, né, isso vai acontecer, é natural da senilidade, é natural, né, da senescência, né, do envelhecimento. As lesões por pressão, que podem estar presentes naquele paciente em cuidado paliativo que está restrito ao leito, né, que tem, juntamente com a patologia, ele tem uma perda de mobilidade, tanto física, quanto a própria mobilidade que ele tem no leito mesmo, né, e esse paciente, ele vai acabar, se não bem cuidado, né, porque a gente sabe que as lesões por pressão, elas têm um forte componente assistencial, né? Uma das principais causas de lesão por pressão são falhas na assistência.
Isso é inegável. Não é a única causa, viu, gente? Hoje a gente trabalha, inclusive, com um conceito chamado de lesão por pressão inevitável, né? Pacientes, por exemplo, em cuidados paliativos, com edema generalizado, com a não indicação da mobilização desse paciente, né, de modificar a posição dele no leito. Então, tem pacientes em situações que eles vão ter lesão por pressão quase que inevitavelmente, não tem como. Mas a grande maioria das vezes tem como evitar, sim, né, adotando os dispositivos ideais para prevenção, para alívio da pressão, a mudança de posição no leito, né. E quando eu falo mudança de posição, vem na mente, principalmente dos alunos da enfermagem que escutam isso desde o início do curso, a mudança de decúbito, que é mudar ele de lado na cama, né? Coloco ele em decúbito dorsal, daqui 2 horas eu mudo para decúbito lateral direito, daqui 2 horas para decúbito lateral esquerdo, né? Depois volto novamente. Nem todo paciente a gente consegue fazer essa mobilização. Imagina um paciente com fratura de pelve, com a fixação. Eu não consigo colocar ele em decúbito lateral, né? Imagina um paciente que tem uma suspeita de lesão raquimedular, então ele não pode ser mudado de posição, de decúbito. Mas mudar de decúbito é uma coisa, mudar de posição é outra. Eu posso estar com o paciente em decúbito dorsal, sempre, e eu conseguir fazer pequenos alívios nas proeminências ósseas com o uso de poucos coxins, né? Até mesmo lençóis dobrados, pequenas camadas de espuma, em que eu só dou uma viradinha aqui no ombro, no quadril, uma pequena mudada de posição nos pés. Então, não é só a mudança de decúbito que previne lesão por pressão. Então, é possível mobilizar um paciente, por exemplo, que tem a obrigatoriedade de ficar sempre no mesmo decúbito, e dessa forma prevenir lesão. Imagina um paciente em cuidado paliativo, gente, ele já está numa situação de tamanha dor, sofrimento, imagina ainda com esse tipo de lesão, né? O quanto isso é difícil, o quanto isso é doloroso para ele, para a família, né? Tem familiar que fala, nossa, o meu pai está apodrecendo em vida, né? Isso é muito difícil, isso é muito triste e, infelizmente ou felizmente, né, são totalmente evitáveis. É possível evitar, tá? As dermatites associadas à incontinência. Mais uma vez, esse paciente que está, às vezes, restrito ao leito, mas não consegue, né, não pode, não pede uma comadre, o papagaio, então ele tem que utilizar, ele tem que fazer suas eliminações em fralda, e aí surgem essas lesões, que é a famosa assadura, né? Então, elas também são comuns no paciente em cuidado paliativo. E a gente precisa evitar, também são evitáveis. Aqui eu trago para vocês um tipo específico de lesão. Às vezes, quando vocês vão estudar sobre lesão em paciente em cuidado paliativo, a primeira coisa que aparece lá nas pesquisas são as úlceras terminais de Kennedy, né? Porque elas estão diretamente ligadas à falência da pele. Quando o paciente em cuidado paliativo, ele entra naquele estágio de terminalidade mesmo, né? Naquele estágio de últimas horas, últimos dias de vida, começa gradativamente a falência dos órgãos, né? Então, ele começa a ter falência renal, ele começa a ter dificuldade de circulação. A pele é um órgão, gente. Então, ela também entra nesse processo de falência. Ela também entra nesse processo de terminalidade. Até por questões fisiológicas mesmo, né? Quando o corpo tem uma dificuldade na circulação, no funcionamento dos órgãos, ele prioriza a circulação de sangue para os órgãos que são considerados órgãos nobres, né? Órgãos vitais, o cérebro, os rins, o pulmão. E aí, primeiro órgão que sofre é a pele, são as extremidades. Então, eu tenho ali uma redução da perfusão periférica, que leva a uma deficiência de oxigênio, de nutrientes para a pele,
e aí começam a surgir essas lesões, né? Muitos profissionais, inclusive, né, profissionais muito experientes, eles confundem as úlceras terminais de Kennedy com lesão por pressão. Então, não é raro você fazer, por exemplo, uma busca rápida no Google, né? Até para buscar imagem, tá? E você, ao invés de encontrar uma lesão por pressão, você acha uma úlcera terminal de Kennedy. As pessoas confundem, acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Esse tipo de lesão aqui não é causada pela pressão no local. Não precisa haver pressão para que essas lesões surjam. Justamente porque elas vão surgir, gente, alguns dias ou horas antes da morte do paciente. Elas, inclusive, são um sinal de que a morte está próxima, né? De que esse paciente já não vai ter muito mais tempo aqui. Então, normalmente acontece em pacientes que já estão numa situação acamados, pacientes que já às vezes não têm mais contactuação cognitiva, né? E essas lesões começam a surgir, e às vezes elas geram muita ansiedade na enfermagem, porque como eu disse para vocês, as lesões por pressão, elas têm, né, esse rótulo de que elas acontecem por erros na assistência, por deficiências, né, na assistência. Não mudou o paciente direito, não adotou os protocolos instituídos para a prevenção de lesão por pressão. Então, às vezes, você tem um serviço que a enfermagem é extremamente preocupada com isso, faz uma assistência de ponta, de primeira, e essas lesões surgem e eles começam, meu Deus, falhamos. Não falharam, isso é natural, né, do processo de morte, esse tipo de lesão, tá? E aí, eu olho para uma lesão dessa e eu penso, eu vou cicatrizá-la? Não, né? Jamais. O paciente aqui, ele está se despedindo, ele está indo embora. Então, o objetivo aqui, de forma alguma, vamos desbridar, vamos usar uma cobertura de última geração para tratar essa ferida? Não, né? De forma alguma. Então, vamos pensar nas metas, né, para o cuidado. Quais são as metas que a gente tem ao cuidar desses pacientes, para que a gente possa aplicar o melhor cuidado possível para aliviar o sofrimento, para dar mais qualidade de vida para esse paciente. O foco deixa de ser, como eu falei para vocês, cicatrizar a lesão, fechar a lesão. Muitas vezes o meu foco é justamente que o paciente se sinta mais confortável. Só que um detalhe muito importante do cuidado paliativo que a gente não pode deixar de lado são as preferências do paciente. O que ele quer, né? Eu tenho que pensar nisso também. O que o meu paciente deseja? Às vezes ele vira para você e fala, eu não quero que troque esse curativo todo dia, me incomoda, né? O odor me incomoda. Esse volume, olha o tamanho desse curativo. Como que eu vou sair na rua com um curativo deste tamanho? Então, nós temos que pensar nisso, sem dúvida alguma. Não é aquela coisa de, não, mas isso daí é o melhor que tem para essa ferida. Esse é o melhor curativo que tem. Às vezes o paciente não quer que seja o melhor tratamento para a ferida. Ele quer a melhor qualidade de vida para ele. Então, nós temos que estar muito atentos e preparados para isso. Então, muitas vezes, eu preciso deixar de lado aquela coisa de melhorar a epitelização, promover o tecido de granulação, retirar a necrose, e aí me focar um pouco mais no controle do exudato, que é muito intenso na maioria dessas lesões que eu mostrei para vocês. Olha, gente, ferida tumoral tem uma quantidade absurda, produz uma quantidade absurda de exudato. As feridas, as lesões por fricção, tá? As lesões por fricção, elas também têm uma quantidade bem considerável, apesar de serem pequenininhas, mas elas têm uma quantidade bem considerável de exudato. A lesão por pressão também. Então, as características são muito próximas. O odor, né? O cheiro desagradável. Imagina o quanto isso atrapalha a qualidade de vida do paciente.
ele se sente mal consigo mesmo, isso atrapalha a autoimagem, atrapalha a autoestima. Ele se isola socialmente porque ele tem vergonha do cheiro, né? Então, é algo que é muito importante a gente levar em consideração. Esses tipos de lesão, por serem profundas, né, e principalmente a lesão tumoral, né, ela tem uma formação, né, uma neoangiogênese ali bem intensa, então o sangramento é muito fácil de acontecer, eu tenho que estar preparado para conhecer medidas para reduzir esse sangramento, para controlar esse sangramento. A questão da dor, importantíssimo, o prurido, que é muito comum nas lesões neoplásicas também. Então, nós vamos buscar o conforto para o nosso paciente, sem deixar de lado a estética. Ai, Carol, que coisa fútil, de jeito nenhum. Gente, o que é estética para o ser humano? É tudo. É tudo. Né? Há uns anos atrás, a gente ouvia demais, estética de menos, né? Jamais. Quantos e quantos pacientes grandes queimados que depois que trataram as suas lesões, depois da cicatrização, adquiriram aquele aspecto repuxado e se mataram. De que adianta eu pensar que eu tenho que salvar a vida do sujeito a qualquer custo, sem levar em consideração a autoimagem dele, a autoaceitação? Lembrem-se sempre, a gente não trata ferida, a gente trata um ser humano com ferida, né? Então, essa questão da estética, né, até no volume do curativo, no tamanho daquele curativo, isso é fundamental, nós temos que buscar isso sempre, isso não é bobeira, tá? Nós temos que buscar sempre qualidade de vida, conforto e estética para o nosso paciente, sem dúvida alguma, tá? Eu trago aqui para vocês, gente, esse guia que foi publicado esse ano. É um guia super direto, tá? É um guia super direto, super bacana, que foi organizado por enfermeiras estomaterapeutas, tá? Lá de Belém do Pará. E é um guia prático para avaliação e cuidado de feridas em pacientes em cuidado paliativo, tá? Então, tem ele no Google, tá? É disponível para todo mundo e bem interessante, bem fácil, bem didático, inclusive para a gente disponibilizar para a família também, né? Porque muitas vezes esse paciente em cuidado paliativo, ele está em domicílio e quem cuida dele é a família. E aí esse guia prático, ele traz que o nosso cuidado ele tem que ser pautado nos 5 P's, né? A prevenção, prescrição, preservação, paliação e preferências. Então, no momento de fazer um curativo, no momento de cuidar de uma ferida num paciente que está em cuidado paliativo, primeira coisa, eu preciso pensar em prevenção. Então, eu mostrei ali para vocês 3 lesões, 3 tipos de lesão, que são comuns nesses pacientes, mas que são preveníveis. A lesão por fricção, né, que é aquela comum no idoso. A lesão por pressão, que estará presente em pacientes que estão com mobilidade física prejudicada, e as dermatites associadas à incontinência, né, que são comuns em pacientes que estão em uso de fralda. Então, essas 3 lesões, esses 3 tipos de lesão são preveníveis, e nós temos que brigar, lutar, capacitar nossa equipe, comprar material adequado para prevenir esse tipo de lesão, né, para não permitir que essas lesões aconteçam. A prescrição, eu tenho que conhecer produtos para cada tipo de lesão, para cada situação, para que eu faça uma prescrição adequada do cuidado. Eu preciso, tanto instituições que trabalham com o processo de enfermagem, que trabalham com prescrição de enfermagem, lembrando que curativo é cuidado de enfermagem, então instituições que trabalham com prescrição de enfermagem, gente, a prescrição do curativo, da cobertura, é atribuição do enfermeiro, tá? Mas em instituições que não têm prescrição de enfermagem, quem vai fazer essa prescrição é o médico. Então, primeiro, ou o médico precisa estudar e se aprofundar nesse assunto,
ou ele precisa confiar no enfermeiro com quem ele trabalha. Ele precisa trabalhar pensando que o profissional que tem uma formação mais aprofundada nessa área é o enfermeiro. Então, enfermeiro, vem cá, senta aqui do meu lado. O que a gente usa aqui nessa ferida para eu prescrever, né? Durante o tempo que eu trabalhei na assistência, né, eu trabalhei no HC, trabalhei no Hospital Mário Palmério, nós não tínhamos, né, implantada a prescrição de enfermagem em nenhum dos dois serviços. E eu sentava do lado do médico, e aí, o que nós vamos usar nessa lesão? Olha, prescreve isso, prescreve para o curativo ser feito uma vez a cada 24 horas, ou uma vez a cada 48 horas, né? Essa questão, gente, da troca do curativo, tempo de troca, quanto menos eu trocar esse curativo, melhor para o meu paciente. E isso não só no cuidado paliativo, tá? Cuidado de feridas em geral. Hoje o que se preconiza quanto menos eu mexer nesse curativo, melhor para o paciente. E não só melhor para o paciente, melhor para o serviço como um todo, tá? Tem curativo, gente, que do momento em que eu reúno o material até o momento em que eu chego no posto de enfermagem após a realização do curativo, eu gasto 3 horas, 2 horas. Imagina todos os dias fazendo isso. Imagina o que a gente vê muito comum, né? De 8 em 8 horas eu fazendo isso. Então, quando eu trabalho com materiais e com uma prescrição voltada a uma troca de curativo, né? Em maior período de tempo, eu economizo material, eu economizo horas de enfermagem. Essas 2 horas que eu fiquei lá fazendo curativo, eu poderia estar avaliando outros pacientes, eu poderia estar prescrevendo cuidado para outros pacientes. Eu poderia simplesmente estar conversando com o paciente, acalmando, orientando, conhecendo ele melhor, tá? Então, isso daí é algo que a gente não pode perder de vista. Existem coberturas que vão facilitar isso para a gente. E eu vou mostrar para vocês. A preservação, né? A preservação da qualidade de vida, a preservação da pele, a preservação do contato social desse paciente. Então, eu tenho que pensar nessas questões na hora de prescrever o curativo. A paliação, e não esquecer que eu tenho lesões de pele que são comuns a esse paciente, e que lembrar que o paciente em cuidado paliativo, especialmente aqueles que têm um menor tempo de vida, o meu objetivo não é cicatrizar a lesão, é dar conforto. E, claro, sem dúvida nenhuma, quais são as preferências do meu paciente? O que ele quer? O que ele prefere? Então, eu não faço uma prescrição sem conversar com ele, sem dar ouvidos a ele. Aqui no Brasil, gente, isso é uma deficiência muito grande, absurda. Quantas vezes vocês foram ao médico e ele sentou com vocês, falou o que você tinha e te deu opções de cuidado, de tratamento? Quantas vezes vocês passaram por isso? Praticamente ninguém viveu isso aqui no Brasil ainda, né? Olha, nós temos esse medicamento, ele é mais rápido o efeito, só que ele causa mais efeito colateral. Esse daqui, o efeito é mais devagar, você vai ficar mais tempo com incômodo, mas ele quase não tem efeito colateral. Qual que você prefere? A gente não vive isso aqui no Brasil. Em outros países, sim. Aqui ainda não. Então, nós precisamos entender que o centro do nosso cuidado não somos nós profissionais. É o nosso paciente. Ele é o centro do nosso cuidado. Tá? Não as nossas opiniões. Não o que a gente acha que é o melhor para ele. Nós temos que dar voz e ouvido para os nossos pacientes. Então, o curativo para a gente, como eu falei para vocês, a maioria dessas lesões altamente exudativas. Então, eu preciso de uma cobertura que tenha alto poder de absorção, justamente para eu limitar a troca, porque muitas vezes eu tenho que trocar o curativo de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, porque ele satura, né? Porque ele enche. Então, eu preciso de coberturas que tenham essa capacidade de absorção. Ao trocar o curativo, não pode haver trauma. Então, eu preciso de coberturas não aderentes,
que não gerem sangramento ou outras lesões no leito da ferida. Imagina uma lesão neoplásica, que eu fico causando traumatismos ali. Isso é péssimo para o paciente. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Primeiro, por conta do sangramento, aumento do risco de metástase. De jeito nenhum eu posso causar trauma na ferida na hora da troca do curativo. Então, eu tenho que pensar em estratégias para isso. Manter o meio úmido e realizar o isolamento térmico, além de, caso seja uma lesão que eu pretenda pelo menos a redução do tamanho dela, ou que eu pretenda a cicatrização dela, eu tenho que pensar que ferida, o melhor meio para ela cicatrizar é manter o leito úmido e pensar no isolamento térmico, porque eu preciso de uma temperatura ótima para que as células se dividam, para que haja epitelização. Além disso, gente, manter o meio úmido reduz dor, tá? E uma das formas de fazer isso daqui é usar curativos oclusivos. Vocês viram aquela lesão por fricção lá no braço do idoso? Quantas vezes a gente vê idoso com aquele tipo de lesão aberto, sem nada por cima, sem nenhuma gaze, sem nenhuma faixa, sem nada, totalmente aberto. É rasinha, né? Deixa aberto. Ou a gente escuta de alguns profissionais, tem que deixar aberto para a ferida respirar. Gente, vocês estudaram fisiologia. Os meninos da enfermagem estudaram fisiologia. Os meninos da medicina, Luiz Carlos ainda, né? Foi meu professor também na faculdade, excelente. A gente respira pela ferida? Ferida respira? Não, né? A gente respira pelo nariz, né? Pelo pulmão, não é? Então faz sentido eu falar que eu vou deixar uma ferida aberta para respirar, gente? O dia que vocês escutarem isso de alguém, pelo amor de Deus, vocês desconsiderem isso, a pessoa, né? Ela tá presa no século XVII ainda, tá? Isso não existe. Isso não existe. Qualquer ruptura de pele, a gente trata com curativo oclusivo. Por quê? Porque mesmo que seja uma ferida superficial, eu perdi a epiderme. A derme está exposta. Todas as terminações nervosas que a gente tem estão lá, expostas. Então, a dor é muito mais presente, tá? Outra questão, são feridas que têm exudato. Então, o paciente deita para dormir, ele acorda no dia seguinte grudado no lençol. Olha que delícia! Super confortável isso, né? Sem lógica. Terceiro, quando eu mantenho a ferida fechada, eu evito da mosquinha ir lá, pousar, botar o ovinho e surgir as famosas miíases, que são as larvas, né? Quarto, a lesão que está ocluída, eu não saio batendo ela nas coisas, então eu diminuo o trauma na lesão. Tá? Então não existe isso de deixar a ferida aberta, gente. Não existe. A única ferida, o único tipo de ferida que a gente trata sem fazer curativo oclusivo é a ferida cirúrgica. Mesmo assim, 24 horas depois da cirurgia. Antes disso, curativo oclusivo, tá? A proteção da pele em volta da lesão. Ainda mais nessas lesões altamente exudativas, o próprio exudato produzido pela lesão pode, né, macerar a pele ao redor, né? Essa pele ao redor, quando eu não cuido dela, ela pode desidratar, podem surgir crostas, né? Pode surgir alergias, então eu preciso cuidar da pele em volta da lesão. Como eu falei, o curativo oclusivo protege de traumas. Então, aquele idoso que está com a lesão no braço, se eu não passo uma faixa, se eu não faço um curativo oclusivo, ele bate aquele braço nas coisas, sangra. Ele vai fazer alguma coisa na cozinha, encosta em alguma coisa, sangra. Né? Então, eu estou constantemente causando um trauma em cima da lesão. Amenizar a dor, fundamental. Reduzir o odor, como eu comentei com vocês, e o conforto e a estética, tá? Então, essas são as metas para o nosso curativo no paciente em cuidado paliativo. Então, o exudato é uma preocupação. Ele acontece principalmente nas lesões causadas por ferida neoplásica,
porque o tumor, ele tende a aumentar a permeabilidade vascular, tá? Eu tenho muitas vezes um tumor com presença de infecção. Quando a ferida está infectada, a produção de exudato triplica. Às vezes há até um termômetro para a gente saber. Às vezes você está cuidando de uma lesão por pressão e ela está com exudato moderado. De repente, você começa a perceber um aumento expressivo na quantidade de exudato, você percebe sinais logísticos na borda da lesão, você percebe uma diferença no odor da ferida, é infecção, tá? A autólise do tecido necrótico aumenta a produção de exudato, né? E isso é um processo natural do nosso corpo, que é o que a gente chama de desbridamento autolítico, né? O nosso corpo faz isso o tempo todo. Ele produz proteínas que quebram a estrutura do tecido necrótico, vai produzir exudato. E a neovascularização, que é muito comum em feridas tumorais. Então, nós temos uma quantidade de exudato relativamente alta, né, em feridas crônicas, como as feridas neoplásicas e as lesões por pressão. Então, vamos pensar o que a gente pode usar para controle de exudato. Quando a gente tem, né, recursos, né, infelizmente nem sempre a gente vai ter, mas quando, por exemplo, às vezes o hospital não trabalha com esse material, mas a família tem condições financeiras para comprar o material adequado, e a família mesmo se disponibiliza a isso, né? Muitas vezes. As espumas, hoje em dia, são a melhor saída para absorção, né, de exudato. São as coberturas mais indicadas para feridas altamente exudativas, tá? Então, essas espumas, elas podem ser como essa Bitain, né, que da Coloplast, aqui não tem conflito de interesses, viu, gente? Não estou fazendo propaganda de produto, estou só trazendo algumas imagens e alguns produtos que eu já utilizei, que eu sei que são bons, tá? Essa espuma aqui, ela não tem adesivo, ela é flexível, então ferida cavitária, você pode preencher a cavidade com a espuma, certo? Mas eu preciso usar um outro curativo por cima para ocluir. Ela sozinha não oclui a ferida, tá? Já essa daqui que tem o adesivo, eu posso aplicá-la diretamente. Ela, além de fazer a absorção do exudato, ela também faz a oclusão. E essa camada aqui de cima, normalmente ela é impermeável. Então, por exemplo, o paciente tem uma lesão por pressão, né, sem infecção na região sacral. Eu posso aplicar essa espuma, né, com o adesivo e não preciso me preocupar se na hora do banho vai entrar água. Não preciso me preocupar se o paciente que está com fralda, a urina vai penetrar, porque essa camada ela é impermeável, tá? Então, só que eu lembro uma coisa, com esse tipo de espuma pode ficar até 7 dias sobre a lesão. Então, ferida que está infectada, eu não posso fechar por 7 dias, jamais. Feridas com infecção, eu preciso trocar o curativo pelo menos a cada 24 horas, tá? Então, não posso deixar uma cobertura, né, que vai ficar 5, 7 dias sobre uma ferida com infecção. Mas se não houver infecção, é uma cobertura excelente. Então, ela pode ser usada em lesão por pressão, ela pode ser utilizada em feridas traumáticas, ela pode ser utilizada na lesão por fricção, tá? Tanto essa que tem a cobertura impermeável, quanto essa daqui, que inclusive pode ser recortável, tá? Então, às vezes eu compro uma placa de espuma, mas eu vou tratar uma lesão por fricção que é pequenininha, eu recorto. Então, uma placa dá para fazer vários curativos, tá bom? Só um detalhe. Essa espuma, gente, ela pode vir impregnada com prata. Quando ela vem impregnada com prata, ela é bactericida e bacteriostática. Então, ela ajuda na prevenção de infecção e ela também pode ser usada em feridas infectadas. Essa daqui pode ser usada em ferida infectada. Essa daqui não, tá? Por conta da questão da troca. Essa espuma aqui, que eu vou colocar lá no leito da ferida e vou vir com outro curativo por cima,
Eu posso trocar ela a cada 24 horas, eu posso trocar ela a cada 48 horas, né? E aí ela vai liberando íons de prata no leito da ferida, que vai, né, controlar a multiplicação, né, de micro-organismos. Algumas liberam o íon de prata, outras sequestram o exudato, né, e matam os micro-organismos na sua trama, tá? Então aqui, olha, uma outra espuma de outra marca que é impregnada com prata. Posso utilizar também, gente, para feridas altamente exudativas, o alginato de cálcio no formato de fibra. Essa cobertura aqui é altamente tem um poder de absorção muito alto e ela absorve o exudato, segura ele nas suas tramas, né? E ela vira um gel. Então você, a hora que faz o curativo, você aplica essa fibra que parece um algodão. Na hora de trocar o curativo, de tirar o curativo, você vê que ele virou gel, né? Então é muito utilizada e ela tem um poder de controle de sangramento. Ela é hemostática. Então, para feridas sangrantes, o alginato de cálcio é fantástico, tá? Aqui eu tenho uma fibra mais espessa, né? Quando a fibra é mais espessa, eu tenho um poder de absorção maior ainda, tá? Isso daqui a gente chama de hidrofibra, que são essas fibras que têm o poder de se gelificar, né, a partir da absorção, porque elas são hidrofílicas, então elas puxam o exudato e se transformam em gel. E aqui eu tenho o alginato de cálcio, também impregnado com prata, tá? Então, além das características do alginato, de altamente absortível, e a questão da hemostasia, ele ainda é bactericida e bacteriostático. Controla biofilme, controla a proliferação bacteriana. Para controle do odor, nós temos algumas substâncias, né, algumas saídas também para o nosso paciente. Então, a gente pensa, o que causa o odor na ferida, né? Nós temos ali a presença, né, mesmo que não seja como infecção, mas colonização, nós temos organismos aeróbicos e anaeróbicos, que muitas vezes produzem substâncias que causam o odor, que são a putrescina, a cadaverina e o AGE, né, de cadeia curta. Todos eles são produtores de odor. Aliado a isso, o exudato excessivo também causa o odor e a presença de necrose. Então, às vezes, gente, eu vou fazer o desbridamento da ferida, que é a retirada do tecido necrótico, não para fins de cicatrização, mas um desbridamento que a gente chama de desbridamento higiênico. Eu retiro o tecido necrótico para controlar o odor. Só que esse desbridamento, ele tem que ser muito cuidadoso. Primeira coisa, ferida neoplásica, por exemplo, eu não posso usar desbridantes químicos e enzimáticos, como a papaina, colagenase, fibrase, porque eles induzem a formação de novos vasos sanguíneos, eles induzem sangramento, tá? Então, em ferida neoplásica, se eu perceber a necessidade de retirar o tecido necrótico, eu tenho que fazer isso usando instrumentais cirúrgicos, com todo o cuidado, delicadeza do mundo, tá? Para não permitir que haja trauma. E aí piora a situação. O controle do exudato, e aí eu mostrei ali para vocês no slide anterior algumas opções de absorção de exudato, e também, claro, o controle de infecção, porque a infecção, né, causa aumento do odor. Então, esse controle da infecção vai ser com antibióticos sistêmicos, né, com as substâncias que controlam a proliferação bacteriana, como a prata, né, o uso de antissépticos para limpar a ferida, e aí, como aqui o meu objetivo não é a cicatrização, aqui eu posso usar uma clorexidina. Quando eu trato de feridas que eu quero que cicatrizem,
Clorexidina não é indicada porque ela é citotóxica. Ela é tóxica para os fibroblastos, para os queratinócitos, que são as células boas, tá? Mas aqui, como o objetivo não é cicatrização, eu posso usar a clorexidina. Ou eu posso usar o PHMB, né? O PHMB, esse sim é indicado também para feridas comuns, porque ele não é citotóxico, mas ele é mais caro. Então, às vezes, a família não tem condição, o serviço não tem condição, então aí eu posso lançar mão da clorexidina. Nós temos essa escala, né? Que ela vai classificar, né, o grau de odor do paciente. Então, quando eu tenho o odor grau 1, eu sinto o odor só quando abre o curativo, né? O odor grau 2 é quando eu me aproximo do paciente sem abrir o curativo, mas é só quando eu me aproximo do paciente. O grau 3 é o odor está no ambiente. Então, eu entro no quarto, eu já sinto o odor, mesmo estando longe desse paciente. Então, odor grau 2 e grau 3, eles vão limitar demais a qualidade de vida do nosso paciente, tá? Então, a gente precisa fazer o controle desse odor. Então, a gente pode utilizar algumas coberturas que são neutralizantes de odor, por exemplo, a cobertura de carvão ativado. Gente, a cobertura de carvão ativado em hospitais, como o Hospital Eliangote, né, hospitais direcionados a tratamento de pacientes com câncer, acho que sim, tem que ser cobertura obrigatória, tem que ter, porque ele tem um controle muito satisfatório do odor, tá, da ferida. Outra coisa que a gente pode utilizar, gente, é o metronidazol tópico, muito, muito indicado para controle de odor, tá? Então, a gente tem o gel, que é o ideal, né? O gel a 0,8%, ele é feito para isso, ok? Mas como ele pode ser mais difícil de encontrar e ele pode ser mais caro, a gente pode lançar a mão do comprimido de 250 miligramas de metronidazol, que a gente macera, amassa, dilui em 50 ml de soro fisiológico ou de água destilada, e aí a gente instila sobre a ferida, né? Então, eu lavei com soro fisiológico, como eu faço todo dia, lavei a ferida, lavei, tá limpinha? Agora eu jogo a solução de metronidazol, ou eu posso também umedecer as gases com essa solução de metronidazol e colocar sobre a ferida. E aí eu ocluo, tá? Isso ajuda muito a reduzir o odor da lesão. Gases em bebidas em hidróxido de alumínio também ajudam. Não são tão eficazes como o metronidazol, mas também ajudam, tá? E a utilização dos antissépticos, que vão ali, né, limitar um pouquinho a quantidade de micro-organismos que estão causando o odor. No caso, a clorexidina, né? Eu aplico a clorexidina, espero ali 2 minutinhos e depois lavo com soro fisiológico. Eu nunca aplico a clorexidina e deixo, viu, gente? Em situação nenhuma, jamais. Então, eu tenho que enxaguar depois com soro fisiológico. Ou então o PHMB. O PHMB, a gente encontra ele na forma de solução. Então, eu posso umedecer as gases e colocar, né? Ou eu uso ele também no formato de gel, tá? Que aí é específico para a ferida mesmo. Ou tem gases que já vem impregnada com PHMB, tem espuma impregnada com PHMB, é uma cobertura muito utilizada nesse universo. Aqui, olha, uma ferida, no caso não é uma ferida venosa, mas é só o exemplo que eu trouxe para vocês. Muito exudativa, usou-se a compressa, né, de carvão ativado. Eu moro perto da linha do trem, então o trem passa de vez em quando e apita, viu, gente? Não repara, não. A compressa de carvão ativado, que vai neutralizar o odor, mas a ferida é tão exudativa que só ela sozinha não segura, então eu posso usar uma espuma por cima, porque a espuma consegue segurar o excesso de exudato, tá? Então, aqui, olha, eu tenho desde essas compressas, né? Compressas eu falo porque elas são como se fossem almofadas, melhor, o nome fica melhor. Almofada de carvão ativado, tá? Eu tenho também essas fininhas. Essas daqui podem ser recortadas. Essa daqui não, porque a hora que eu recortar, os
fragmentos de carvão saem para fora. Então, eu tenho que comprar o tamanho certo da lesão. Posso deixar também 5, 7 dias sem precisar trocar, tá? Então, falamos de como controlar exudato, falamos de como controlar o odor, vamos à dor. Fundamental, e não existe controle de dor se não houver avaliação da dor. Então, eu preciso usar escalas, né, de avaliação da dor, dependendo do grau de acometimento cognitivo do nosso paciente. Às vezes eu vou precisar usar escala numérica, se ele tiver condição, né, de fazer essa avaliação numérica. Se ele já estiver muito debilitado cognitivamente, a gente pode usar a escala visual, tá? E, em último caso, a gente usa a avaliação, né, de expressões faciais. Analgesia prévia ao curativo, sempre vai trocar o curativo, antes de trocar faz analgesia, isso é fundamental. Então, médico, sempre que tem um curativo com extrema dor, não esqueçam de deixar sempre prescrito algum analgésico para ser feito 40 minutos antes do curativo, se for endovenosa, ou uma hora e pouco antes do curativo, se for por via oral. Nunca se esqueçam disso, é fundamental que o paciente não sinta dor durante o curativo. A lidocaína pode ser utilizada quando eu falo de ferida neoplásica, né? Eu posso, inclusive, usar a lidocaína com vasoconstrictor, porque a ferida neoplásica sangra, que é uma beleza, né? Eu já tive paciente com ferida neoplásica, da gente começar a sangrar sem parar, né? Entrar num quadro de hemorragia, da gente quebrar a ampola de adrenalina e irrigar a ferida com a ampola de adrenalina para cessar o sangramento, tá? Hidróxido de alumínio também é utilizado, né, para controle de dor. A pele em volta da lesão, fundamental que a gente sempre cuide dela, tá? Que a gente avalie, que a gente faça a limpeza com soro fisiológico também. Use coberturas que vão proteger essa pele. E a troca do curativo tem que ser sem trauma. Então, eu tenho que usar coberturas que não vão aderir ao leito da ferida. Aqui eu trago para vocês, olha, 2 opções de cobertura não aderente. Aqui eu tenho a gaze impregnada com vaselina, você já compra ela assim, tá? E aí você coloca ela diretamente sobre o leito da ferida, ela não tem poder de absorção, ela não trata a lesão. Ela vem como uma tela protetora para que o curativo que eu vou usar por cima não grude no leito da ferida, tá? Então, ela vem como se fosse apenas uma película para evitar que a gaze que eu vou utilizar, ou a espuma, ou a placa, né, de carvão ativado, que elas não grudem no leito da lesão. Aqui é uma gaze impregnada com vaselina, aqui é uma gaze impregnada com o AGE, que é os ácidos graxos essenciais, né, que são utilizados para tratamento de ferida. Por último, gente, o que a gente pode fazer para cuidar da pele em volta da lesão? A gente considera pele perilesional até 15 centímetros ao redor da ferida. E aí, quando a ferida é muito exudativa, é comum que esse exudato alcance a borda da ferida e alcance a pele ao redor, causando irritação, maceração da borda e etc. Então, a gente pode utilizar, quando eu tenho uma irritação da pele perilesional causada pelo exudato, que às vezes é muito cáustico, até dependendo da cobertura que eu uso, ela torna o exudato mais cáustico, eu posso usar a pomada de dexametasona para aliviar os sintomas de irritação. Não tendo irritação, a pomada de dexametasona é inútil, tá? É só para caso de irritação, prurido, vermelhidão, tá? O creme barreira, excelente para cuidar dessa pele e dessa borda, tá? A gente tem várias opções no mercado, das marcas mais caras até marcas bem baratinhas. O óxido de zinco, que funciona como um creme barreira também, né? Em formato de creme. O óxido de zinco é excelente também para proteger a borda e a pele. E tem uma marca que é da 3M, mas que é fantástica, que é a linha da Cavilon, tá? Que eu tenho o spray, né, que forma uma película protetora em volta da lesão, só que é mais caro, tá, gente? Isso aqui é uma borda macerada.
o acúmulo de líquido em excesso torna essa borda, né, esbranquiçada, espessa, e aí muitas vezes, aqui já falando de uma ferida comum, né, muitas vezes eu tenho que desbridar essa borda, eu tenho que cortá-la, porque senão a ferida não cicatriza. Mas no caso aqui que a gente estava comentando, cicatrização não é o nosso objetivo, eu não preciso fazer isso, mas eu preciso evitar que essa borda macere, tá? Então, aqui algumas saídas. Esse creme barreira, gente, né? Por exemplo, o hipoglós é um creme barreira, certo? Então, esses daqui são mais específicos, menos grudentos, menos aderentes à pele, né? Então, são mais indicados. Pode ser usado em volta de estomia, pode ser usado para prevenir assadura, pode ser usado, por exemplo, pacientes que têm aquela mama pendente, né? Pode dar assadura nas dobras. Então, a gente pode usar o creme barreira nessas regiões, tá? Então, a assadura não dá só na região perineal, às vezes a gente tem acúmulo de umidade em dobras. O creme barreira é muito bom para evitar assaduras. Nós temos aqui o spray, então, esse é o da 3M, né? O da Cavilon. Você bate esse spray, ele é transparente, ele forma uma película protetora na pele. Então, para prevenir assadura, lesão em volta do estômago, para prevenir lesão por adesivo, para prevenir a maceração da borda e da pele em volta da ferida, esses sprays são excelentes também, só que são um pouco mais caros. Aqui eu trago outras opções de marca, né? Da B-Brown também é muito bom. Controle de sangramento. Como eu falei para vocês, o alginato de cálcio é uma excelente opção, né? Porque ele faz hemostasia. Em casos extremos de sangramento ativo, eu posso usar epinefrina, né? Que é a adrenalina. Tanto a irrigação com epinefrina quanto a gase embebida em epinefrina, tá? Eu posso usar o ácido aminocapróico, que também ajuda, né? Ele é antifibrinolítico. O nitrato de prata também é uma opção para controle de sangramento. Curativos que não levam a trauma durante a troca, fundamental. Desbridamento só em situações muito urgentes e com muita cautela. Existem curativos que são à base de colágeno hemostático, só que são curativos caros. Então, nessas situações, às vezes a família não tem condição de comprar, tá? Em casos extremos, o uso do soro fisiológico gelado, e a literatura estuda a eletroquimioterapia, né? Que é o tratamento com corrente elétrica, mas ainda não há evidências científicas sobre o uso e segurança desse tratamento, mas ajuda, né, a fazer vasoconstricção e redução de sangramento. O sangramento muito, muito presente em ferida neoplásica, tá? Como a gente já sabe sobre o cuidado paliativo, apoio psicológico à família, ao paciente é fundamental. E aí trabalhar, gente, com a equipe multi é a melhor coisa. Multi não, né? Inter, onde todo mundo trabalha junto em prol do mesmo objetivo, que é qualidade de vida para o paciente. Então, contar com terapeuta ocupacional é fundamental, com psicólogo, com assistente social, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, nutrólogo, todo mundo junto ali em prol do melhor cuidado para o nosso paciente. Outras terapias integrativas muito interessantes é trabalhar com musicoterapia, aromaterapia, acupuntura, né? E outras terapias que ajudam esse paciente a passar por esse processo, ele e a família, né? Por esse processo da terminalidade, da aceitação, né, e da melhor condução para que esse fim de vida seja o menos traumático possível, o mais digno possível para esse paciente. Aqui algumas das referências, tá? Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês, ok? E quero deixar uma mensagem, né? O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Então, nós temos um papel fundamental em reduzir o sofrimento desse paciente. Erroneamente, a gente entra na faculdade e escuta que nós estamos lá para salvar vidas, constantemente.
nem sempre a gente vai conseguir salvar essa vida, porque às vezes o fim, né, é inevitável. E nós, enquanto profissionais, temos que estar cientes disso, temos que saber aceitar isso e saber dar o melhor fim de vida possível para o nosso paciente, ok? Aqui é os meus contatos, meu e-mail pessoal, meu Instagram, caso vocês queiram entrar em contato, caso vocês queiram material a mais sobre esse assunto, estou aqui à disposição, tá? Bom, vamos ver se tem pergunta. Bom dia! Bom dia, Vitória! Eu tenho uma dúvida sobre as feridas causadas por toxicidade da... Como é que chama o tratamento, gente? Da quimioterapia. Normalmente, alguns quimioterápicos, eles causam lesões do tipo, causadas principalmente por prurido e ressecamento da pele. Há situações em que pode acontecer extravasamento do quimioterápico no momento da administração deste. E aí essas lesões são muito graves, né? São lesões iatrogênicas, são eventos adversos, né? São eventos danosos contra o paciente, decorrentes do tratamento, e que a gente precisa saber lidar com isso o mais rápido possível. Então, por exemplo, estou fazendo um. Primeiro, eu tenho que conhecer as propriedades do quimioterápico, tá? Por exemplo, eu estou lidando com um quimioterápico que é vesicante. Tem os irritantes e os vesicantes. O vesicante é o que causa necrose se ele extravasar. Então, no momento, né, a veia rompeu, estava sendo administrado em acesso venoso periférico, a veia rompeu, houve extravasamento. Interromper imediatamente a administração, né, do quimioterápico. Nunca a gente ignora a queixa do paciente. Ai, tá ardendo. Ai, tá incomodando. Você nunca vira para ele e fala: "Ah, é normal, é porque a medicação irrita mesmo". Você vai lá olhar. Porque se a veia rompeu, né? E com o extravasamento da medicação, a gente pode, por exemplo, injetar em volta medicações como a dexametasona mesmo, o corticoide, fazer várias injeções de corticoide para reduzir dor, para reduzir irritação, e já entrar com um protocolo que deve estar escrito, né, deve ter esse protocolo nas instituições que trabalham com a aplicação desse tipo de medicação, para reduzir os danos que vão haver ali no local. Mas eu posso ter necroses severas que podem culminar até com a amputação do membro, gente. É muito sério. Então, dependendo do tipo de antineoplásico que está sendo utilizado, eu preciso ter todo um cuidado e, às vezes, até a necessidade de trabalhar com acesso venoso central, ao invés de usar acesso periférico. Então, é aí que entra, né, o portocate ou um intracate,